Então, gente, vamos lá. Para a gente resolver essa questão aí, a letra A ela nos pede a variação real do volume do líquido, certo? E para isso a gente vai usar a nossa fórmula ΔVR igual ao gama real vezes volume inicial vezes o nosso ΔT. Todas essas variáveis já foram dadas no nosso enunciado, então a gente só basta substituir. Então o nosso ΔV real é igual ao nosso gama real 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 vezes o volume inicial 500 vezes o ΔT, que é TF menos TI. Então a gente abre aqui o parênteses e coloca TF 160 menos TI, que é 20. Então a gente vai ter que o nosso ΔV real é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 500 vezes, resolvendo o parênteses, 160 menos 20 vai dar 140, certo? Isso aí ninguém tem dúvida. Então, nosso ΔV real é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 vezes, quanto é 500 vezes 140? Vamos fazer aqui de lado. Vamos fazer assim, gente. A gente pega o 140 e escreve o 500 aqui, ó, vezes 500. Para facilitar a nossa vida, a gente baixa o zero, baixa o outro zero e faz o 140 vezes 5, que vai dar certo, tá bom? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2 ali, 7. Então deu 70 mil. Então a gente vai ter que o nosso ΔV real é igual a 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes 70 mil. Assim, nosso ΔV real é igual a 1,8 vezes 70 mil. Vamos usar a mesma matemática que a gente usou para fazer isso. Vamos fazer aqui. Vamos colocar 1,8 e o 70 mil a gente escreve assim, ó. Escreve o 7 e os zeros para trás. Então a gente vai baixando os zeros. Baixamos já os 4 zeros. E fazemos o 7 vezes 1,8 que vai dar o resultado, certo? 7 vezes 8, 56 a 5. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. Uma casa depois da vírgula, a gente coloca essa vírgula aqui e temos que o nosso ΔV real é 126 mil vezes 10 elevado a menos 4. Mas para ficar um número bonitinho, vamos tirar esse 10 a menos 4. Esse 10 a menos 4 significa que a nossa vírgula está aqui. Para a gente tirar esse expoente, a gente vai andar com ela para a esquerda, porque se ela está aqui, ela está aqui, certo? Onde a gente viu, vezes 10 a menos 4. Vou fazer aqui de lado para ficar uma coisa bonitinha lá no final. Eita, que o 10 nem pegou. Para ficar uma coisa bonitinha lá. Se a gente colocar ela para cá, a gente vai ficar com 12.600 vezes 10 elevado a menos 3. Se a gente adiantar mais um, a gente vai ficar com 1.260 vezes 10 a menos 2. E se a gente andar mais duas, a gente vai ficar com 12,6 vezes 10 elevado a zero. Só que 10 elevado a zero é 1. Então, a gente vai ficar com o próprio 12,6. Então, agora que a gente achou um número para ficar bonito, vamos colocar aqui que o nosso ΔV real é igual a 12,6. Como é uma variação do volume, e o volume aqui no início nos foi dado em centímetros cúbicos, já que foi essa a anotação que a gente usou, a gente vai colocar aqui centímetros cúbicos. Matamos a letra A. E para a gente calcular a nossa letra B, o que é que ele nos pede? Nos pede a variação aparente do líquido, ou seja, ele quer saber o volume que derramou, certo? Então, para isso, a gente vai usar a nossa fórmula de dilatação aparente, que é ΔV aparente
igual ao nosso coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial vezes nosso ΔT. Todas essas variáveis a gente já tem da questão anterior que ele deu na questão também, né? No enunciado. E o que é que falta para a gente fazer? A gente não sabe o coeficiente de dilatação aparente, mas a gente pode descobrir. Como? Eu dei a formulazinha lá no slide que diz o seguinte, que o nosso gama real é igual ao nosso gama aparente mais o nosso gama do recipiente, certo? E ele nos dá que o nosso recipiente aí é feito de alumínio e ele nos dá o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então, primeiro, vamos fazer assim, vamos isolar o coeficiente de dilatação aparente, que é o que a gente quer descobrir, e depois a gente parte para substituir nos números. Então, se a gente quer isolar esse gama aparente, basta a gente passar esse gama do recipiente para o outro lado dividindo. Para ficar um pouco melhor a compreensão, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar ele aqui. Nosso gama aparente desse lado é igual ao nosso gama real que já estava ali. Aqui ele está somando, então ele vai passar diminuindo, menos nosso gama do recipiente, certo? Agora é só substituir na fórmula. Se ele nos deu o coeficiente de dilatação linear, para a gente transformar em um coeficiente de dilatação volumétrica, a gente precisa multiplicar por 3. Por quê? O coeficiente de dilatação linear é para quem se dilata em uma dimensão apenas. E o coeficiente de dilatação volumétrica é quando o nosso recipiente está se dilatando nas 3 dimensões. Por isso a gente precisa multiplicar por 3. Então, nós vamos ter que o nosso gama aparente é igual ao nosso gama real 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, menos, multiplicando por 3, a gente vai ter que 3 vezes 23 vezes 10 a menos 6. Então, nosso coeficiente de dilatação aparente vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 4, menos 33, hora 33, perdão, gente. 3 vezes 23 é igual a 69, certo? Pode fazer uma multiplicação facinho, vou deixar para vocês fazerem. É 69 vezes 10 a menos 6. Para a gente resolver isso aí, para ficar mais fácil, é melhor a gente deixar esses coeficientes iguais e usar o mesmo, certo? Esses expoentes, na verdade. Então, gente, se a gente tem 69 vezes 10 a menos 6, lembra lá na letra A, o que é que a gente faz? Se eu tenho aqui 69 vezes 10 elevado a menos 6, a vírgula está aqui. Se eu adiantar essa casa para uma vírgula, se eu adiantar essa vírgula uma casa para frente, a gente vai ficar com 6,9 vezes 10 elevado a menos 5. Se eu adiantar mais um, a gente fica com 0,69 vezes 10 a menos 4. E aí a gente pode substituir aqui, porque é igual, deixar a nossa conta mais fácil e ficar com o número mais bonitinho. Então vamos fazer isso. Nosso gama aparente é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, menos 0,69 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto, agora é só a gente fazer esse 1,8 menos 0,69, repetir o 10 a menos 4 e vamos ter o nosso coeficiente de dilatação aparente. Então vamos fazer aqui 1,8 menos 0,69. Bom, isso aqui a gente pode colocar um zero aqui só para ficar completo, né? E, gente, ignora a vírgula e faz a continha. 180 menos 69 vai dar quanto? Aqui tem 0, então a gente bota um para cá, aqui fica 10, menos 9, 1. Aqui era 8, ficou 7 porque a gente doou uma parcela para cá, né? Isso aqui é a matemática basiquinha, tá, gente? 7 menos 6, 1. 1 menos 0, 1 também. Vírgula abaixo de vírgula, a gente só coloca ela aqui, ó, ficamos com 1,11. Então, o nosso coeficiente de dilatação aparente é 1,11 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1.
Pronto, agora não falta mais nada para a gente achar o quê? A nossa dilatação aparente, que é o que a gente quer. Então vamos partir para ela agora, né? Não vamos nem perder tempo. Então nosso ΔV aparente, que é a nossa dilatação aparente, é igual ao nosso coeficiente de dilatação aparente que a gente acabou de encontrar, que é 1,11 vezes 10 elevado a menos 4, vezes nosso volume inicial, que é 500, que é o mesmo, e o nosso ΔT, que também é o mesmo, a gente já calculou, é 140. Nosso ΔV aparente é igual. A gente vai repetir esse 1,11 vezes 10 elevado a menos 4. E 500 vezes 140, a gente já sabe quanto é. A gente sabe que 500 vezes 140 é 70 mil, porque a gente fez agorinha. 70 mil. Nosso ΔV aparente é igual. Vamos multiplicar 1,11 vezes 70 mil. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Colocar 1,11 aqui em cima, né? E colocar o vezes. O 70 mil a gente escreve o 7 abaixo da última casa e repete os zeros. 70 mil. Então a gente vai baixando, baixa o 0, 0, baixa outro 0, mais um 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. E 7 vezes 1, 7 também. Aqui a gente tem dois números após a vírgula. Então a gente vem aqui e anda o quê? Dois zeros para a esquerda. Então temos que o nosso ΔV aparente vai ser 7, 7, 7, 0, 0 vezes 10 elevado a menos 4. De novo, gente, para ficar uma coisinha bonitinha, como a gente já fez da outra vez, a nossa vírgula está aqui e a gente tem que o nosso número é 77.700 vezes 10 elevado a menos 4. Para a gente tirar esse menos 4 aqui, a gente vem andando com essa vírgula para cá. Ó. Se eu colocar para aqui, a gente vai ficar com 7.770 vezes 10 a menos 3. Se andar mais uma, vamos ficar com 777 vezes 10 a menos 2, até chegar aqui que a gente vai estar com 7,77 vezes 10 elevado a zero. Só que 10 elevado a zero é 1. E o número vezes 1 é o próprio número. Então a gente já pode colocar aqui que a nossa variação do volume aparente é 7,77. Analogamente à questão anterior, a gente usou o volume em centímetro cúbico. Basta a gente colocar aqui a unidade de medida, centímetro cúbico. E aqui matamos a nossa letra B. O que faz sentido total esse número aí, porque a gente sabe que a nossa dilatação aparente vai ser sempre um número menor do que a nossa dilatação real.